Olá, pessoal! Nós somos alunos estagiários do PIBID, nós somos estudantes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFES, no campus de Alegre, e hoje nós vamos explicar para vocês um pouco sobre células. Então, para começar falando um pouco sobre células, nós precisamos falar então sobre os níveis de organização. Como for estudado aí com seu professor em sala de aula, na biologia nós temos diversos níveis de organização. E dentro desse aspecto, hoje nós iremos falar um pouco sobre células, né? E nós vamos desenvolver e discorrer com vocês, a fim de te mostrar o quão incrível é esta pequena estrutura que vive em nosso corpo, nos auxiliando em todos os processos, desde o bater do coração até a respiração, né? A célula, ela é a menor partícula constituinte viva. Ela é o menor ser vivo que existe. E esse conjunto de células, ela forma o tecido, né? E esse conjunto de tecidos formam os órgãos, né? E esses órgãos formam os sistemas. Então, nós temos dentro do nosso corpo diversos sistemas, né? Sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema digestório e assim por diante. Então, tudo começa pela célula. Como nós podemos ver nesse slide, né? A menor partícula constituinte viva é a célula. Esse aglomerado de célula forma os tecidos, esse conjunto de tecidos que formam os órgãos, o conjunto de órgãos que forma o sistema que forma o organismo, o conjunto de organismos que forma uma população, e um conjunto de população que forma comunidade, e a comunidade, englobada com vários fatores, forma um ecossistema e, consequentemente, a biosfera. A descoberta da célula, então, foi feita por Robert Hooke em 1665 no Reino Unido, graças, né, à invenção magnífica que é o microscópio, né? O microscópio foi de suma importância para a descoberta da célula, né? Que o microscópio ele permitiu visualizar partículas que eram muito pequenas mesmo, né? E através do microscópio, Hooke desvendou então a célula, né, que ele pôde visualizar, e essa imagem aí que nós temos à esquerda do microscópio, né, que Hooke visualizou, nós temos aí o corte do que ele visualizou quando ele aumentou ali e ampliou um pedaço de uma estrutura. O que é uma célula? Células são estruturas microscópicas consideradas menores unidades de um ser vivo, né, podendo estar isoladas ou unidas às outras células e podem ser muito simples, sem a presença de núcleo e organelas membranosas, ou mais complexas. E os seus tamanhos e formatos podem variar, assumindo diversos papéis no organismo. E além disso, devem ser capazes de ter metabolismo e se reproduzir, né? Afinal de contas, né, a própria, a própria, o próprio significado, né, de ser vivo é isso. Para um ser vivo, para ele ser vivo, ele precisa ter a capacidade de ter metabolismo próprio e também a capacidade de reproduzir. Então, isso aí significa o que é um ser vivo. E a célula é um ser vivo porque ela possui esse mecanismo de metabolismo e reprodução. Então, as células possuem diversos tamanhos e formatos variados, né? Nós temos aí as células do sangue, que tem esse formato aí de conchinha. Nós temos as células da superfície da pele, né? A célula óssea, as células epiteliais, as células musculares e cardíacas, o neurônio, que é formato estrelado, e as células do músculo liso, né? Como vocês podem ver, são diversos tamanhos e diversos formatos. A célula não possui apenas um tamanho metódico. Nós temos os tipos de células. As células podem ser divididas em células unicelulares, que são células únicas, ou seja, uma célula apenas, ou células pluricelulares, que são muitas células, um aglomerado de células. E quanto ao tipo de células, podem ser células eucariontes. Células eucariontes, basicamente, significa células que possuem um núcleo individualizado e possuem organelas citoplasmáticas, que são basicamente os órgãos da sua célula, e células procariontes, que basicamente possuem uma organela citoplasmática chamada ribossomo,
e DNA todo disperso no citoplasma. Não possui núcleo individualizado, as células procariontes. Exemplos de células unicelulares e pluricelulares, como a gente pode ver aí. Unicelulares são protozoários, fungos e bactérias, porque, como eu disse, né, são células que possuem apenas uma e também não possuem núcleo, então o DNA fica todo disperso no citoplasma e apenas a presença dos ribossomos. Já os organismos pluricelulares, geralmente são células mais complexas que possuem núcleo individualizado, né, que são as células eucariontes, núcleo individualizado e a presença de muitas organelas citoplasmáticas, como é no caso aí dos mamíferos, esponjas e das plantas. Exemplos dos tipos de células. As células elas podem ser eucarióticas ou procarióticas, vegetal ou animal, né? E as células eucarióticas elas podem ser divididas em células animal ou vegetal. E nós iremos estar discorrendo um pouquinho para vocês depois, então, sobre os tipos de células eucariontes. Nós temos aí, então, esse esquema, né? Células, elas podem ser procariontes ou eucariontes e também pode ser dentro das células eucariontes, animal ou vegetal. Então, nós temos aí o exemplo da célula vegetal, né, que possui aí as suas respectivas organelas citoplasmáticas. E aí, a gente vai estar discorrendo um pouco, então, sobre elas logo à frente com a Glenda. Olá, galera, meu nome é Glenda e como o Dylan disse, eu vou estar dando continuidade a essa aula falando um pouco mais sobre as estruturas da célula eucarionte vegetal. Primeiro vamos falar da parede celular. Ela é a camada mais externa que a gente tem da célula e a sua função principal está no fato dela sustentar e proteger a célula. A gente tem também a membrana plasmática, que ela é uma membrana com dupla camada fosfolipídica, que tem a função de transportar as substâncias para o interior da célula. E aí, como exemplo dessa substância, a gente pode citar proteína, água e nutrientes. A gente tem também a mitocôndria, que faz a respiração celular e faz também a produção de ATP, que é responsável por armazenar a energia da célula. A gente também tem o cloroplasto, que ela é uma organela específica das células vegetais. Você não vai encontrar ela na célula animal. E ela possui a função de produzir o açúcar, né, a glicose, que vai gerar energia para essa célula. Essa organela ela é responsável também por pegar a energia do sol e transformar no seu próprio alimento. Esse processo a gente também conhece como a fotossíntese. E essa organela também ela vai ter no seu interior a substância chamada clorofila, que dá a pigmentação, né, a coloração verde das folhas. A gente tem o lisossomo, que possui a função de realizar a digestão celular, principalmente. Temos também o complexo de Golgi, que realiza o empacotamento de substâncias para mandar para o meio extracelular. Ou seja, ela descarta, ela excreta tudo que a célula não precisa mais. Temos o retículo endoplasmático liso, que realiza o transporte de substâncias. Só que, como ele é liso, ele não tem os ribossomos em sua superfície. E o retículo endoplasmático rugoso, ele tem a mesma função do liso, que é transportar as substâncias, só que nele tem a presença dos ribossomos, que vão possuir a função de fazer a produção de proteínas. Temos o núcleo, que tem a função de comandar a célula e de armazenar o material genético, que a gente também conhece comumente como DNA. E aqui eu coloquei uma tabela para vocês, diferenciando a célula vegetal da célula animal. Aqui a gente tem o resto da tabela, que são bastante organelas, né? Que vocês podem pausar o vídeo para poder ver melhor. E aqui eu coloquei, além da tabela, uma imagem das diferenças nas células vegetal e animal, em forma de desenho, né? Para vocês conseguirem visualizar melhor. E por último, eu tenho dicas de vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais
sobre as células. Vocês podem assistir esse filme, que é o primeiro link. O segundo é uma série. E o terceiro é uma musiquinha muito legal, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre células. Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado da aula. Um beijo. Muito obrigado, galera, né? E espero que vocês tenham gostado.